agora, dando sequência à nossa série de entrevistas que estamos fazendo com as profissionais lá da Clínica Hiroka, hoje nós estamos recebendo a psicóloga, a Angra Luque. Boa tarde, Angra, tudo bem? Boa tarde, Nelson. É um prazer estar aqui presente hoje para falar um pouquinho para vocês sobre depressão. Importante, né? Um assunto realmente importante que está no popular, está na boca do povo. Só que as pessoas às vezes não sabem diferenciar a depressão de um outro problema, como eu disse agora há pouco, da tristeza, e já eu quero que você fala sobre essa diferença pra gente. E muitas pessoas sofrem com depressão por quê? Desconhecem a doença e por medo, por vergonha, porque acham que as pessoas, quem tem depressão, é doido, enfim, tem uma série de coisas que causam medo e que a gente vê que muitas pessoas acabam não se tratando e complicando a sua saúde. Mas então, Angra, queria que você falasse, né, começando esse assunto sobre depressão, que você pudesse falar pra gente essa diferença, porque existem pessoas que confundem a depressão com a tristeza. Tô triste, tô aqui, chega um dia aqui meio cabisbaixo, eu tô depressivo. Não é bem assim, né? É o que mais acontece, né? Então, a depressão ela é muito confundida com a tristeza. O que é a tristeza e o que é a depressão, então? É comum a gente ouvir as pessoas dizerem, hoje eu tô um pouco depressivo, né? E na verdade não é uma depressão, é uma tristeza comum e normal que sinta a tristeza, né? Geralmente o que acontece? Nós temos condições no ciclo da nossa vida que vai nos deixar triste. Isso é comum. É como um sentimento de felicidade. É comum que ficamos felizes e é comum que ficamos tristes diante de fatores que nos deixam aborrecidos. Exemplo, eu perco o trabalho, eu estou com uma dificuldade financeira, ou eu perco um ente querido. Geralmente, isso me deixa triste, mas eu não estou depressivo, né? A partir de 2 semanas, em estado triste é normal. Ao passar disso, pode-se desencadear uma depressão, mas não significa que eu estou triste, eu vou ter uma depressão. A depressão é um sentimento um pouco mais intenso, né? Quando eu estou triste, eu tenho um motivo que me deixa triste. A depressão não, eu não sei qual que é o motivo. E geralmente as pessoas desconhecem o motivo, embora a gente saiba que tenha raízes disso, mas as pessoas desconhecem. Então é um sentimento de tristeza bem profundo, na qual já vai atrapalhar as atividades do cotidiano dessa pessoa. Ela já não consegue desenvolver as suas atividades do cotidiano com a mesma habilidade que ela conseguia fazer antes. Ok, então, você já está dizendo para a gente alguns sintomas, mas, por exemplo, a gente né, algumas pessoas que falam, tô depressiva, na realidade ela está com uma tristeza, como você disse, que é o caso até da perda de um ente querido, de uma pessoa da família ou de um amigo. Agora, quais são os primeiros sintomas que alguém da família, algum amigo, pode ver, olha, essa pessoa não está legal, essa pessoa pode estar passando por uma depressão? Então, como eu disse, a depressão, ela inicia-se de um estado de tristeza após a 2ª semana, né? Então, nós temos sintomas que vão, que a pessoa que tem depressão, ela vai apresentar esses sintomas. Nós temos níveis de depressão, né? E dentro dos níveis elas vão apresentando os mesmos sintomas. Uns com mais intensidade, outros com menos. Então, quais são os sintomas? Na verdade, com a pessoa que tem depressão, ela tem, que é caracterizada, além dessa tristeza intensa, o desânimo, a pessoa já não tem ânimo mais, antes ela ia com disposição para o trabalho, ela já não, quando vai, aquilo já é como se fosse algo demais para ela ir, e ela já vai com muita dificuldade, ela já não consegue se alimentar bem, como anteriormente, ou em alguns casos tem a alteração do apetite tanto para mais quanto para menos, né? Geralmente a pessoa, quando já apresenta a depressão com a ansiedade, come excessivamente, né? Ou então ela já não apresenta apetite nenhum, já tem uma dificuldade no sono, aí ela sente dores no corpo inteiro. Geralmente, quando casos mais graves, ela já apresenta a tentativa de suicida. Pois nós vimos uma imagem ali de uma mulher chorando. Depressão, ela causa crise de choro também nas pessoas? Sim. Só que aí nós temos também, em outros graus, que aí a pessoa já fica totalmente apática, né? Então ela já não demonstra mais sentimento nenhum, que é já nos níveis mais graves da depressão.
Ok, né? Você já falou um pouco dos níveis aí. E as causas também, né? Você já deu uma pincelada, mas eu queria que você faça um pouquinho mais sobre as causas, né? Por exemplo, você disse que a pessoa se sente triste quando perde algum familiar, algum amigo, alguma pessoa querida. Mas isso também pode evoluir para uma depressão, essa tristeza? Pode sim. Então, eu falei dos níveis, mas deixa eu descrever um pouquinho melhor. Na depressão, nós temos 3 níveis, né? O nível leve é onde o paciente que apresenta esse nível leve de depressão, ele apresenta de 2 sintomas desses que nós acabamos de falar, e ela consegue fazer as suas atividades de casa ou do trabalho, da sua rotina, só que ela apresenta um pouquinho de dificuldade, né? Já no nível moderado, ela já apresenta de 4 sintomas a mais, ela já tem uma grande dificuldade de fazer as suas atividades do cotidiano, e no nível grave, sem os sintomas psicóticos, ela apresenta esses sintomas, pode ser todos, pode ser alguns, mas com nível bem intenso, e já há pensamentos de suicida, né? E a depressão grave com sintomas psicóticos, a pessoa já perde o sentido da realidade mesmo. Já começa a ter alucinação, delírio, aí já começa a ouvir vozes, ver pessoas que não existem, então é um caso mais grave. No nível leve, quando a pessoa apresenta, somente o tratamento psicológico ele tem um grande sucesso, né? Aí agora, nos mais graves, já tem que entrar com o uso da medicação. Angra, nesses primeiros níveis da depressão, ela pode sumir por um determinado tempo, por algumas determinadas horas, a pessoa se sentir bem novamente, daqui a pouco ela volta a ter a depressão, ou ela é constante? É constante, né? Se não for a todo momento, aí já é aquela tristeza que nós falamos, né? Então, assim, a pessoa que está em um processo depressivo, nem se ela ganhar na loteria, isso vai mudar o estado de humor dela. Ok. É sério, viu? É sério. Agora, Angra, qual o momento certo para procurar a ajuda de um profissional, no seu caso, de psicólogo? Ainda há, com relação ao profissional psicólogo, ainda muito preconceito, né? E as pessoas não conhecem, na verdade, qual que é o trabalho de um psicólogo, né? Às vezes é muito mais fácil, quando eu estou com um problema, quando eu estou triste, ou até mesmo quando eu já estou num processo depressivo leve, eu ir numa loja comprar uma roupa, eu sair, as pessoas têm o hábito de beber, porque aquilo lá vai aliviar momentaneamente o que eu estou passando, né? E eu falo, não, psicólogo não. E aí, o que acontece? Isso é momentâneo. Quando a pessoa se encontrar de novo com ela mesma, aquele sofrimento vai permanecer, e por isso que é importante procurar um psicólogo, porque o psicólogo ele está lá para acolher, para ouvir, para entender. Tem pessoas que têm receio, porque eu estou lá contando da minha vida para uma pessoa que eu nem conheço, né? Mas nós trabalhamos dentro de todos os procedimentos éticos, tudo que se diz em um consultório psicológico fica lá, a menos que o paciente expor isso para alguém, né? Mas nós temos todos o embasamento ético da profissão. E assim, se eu não estou bem, eu preciso ter essa minha atitude mesmo de força e de ir procurar um tratamento para que eu fique melhor. Isso não é um sinal de fraqueza, né? Claro, de força, né? Tem gente que tem vergonha de procurar não só psicólogo, até médicos mesmo, porque, principalmente em cidade pequena, né? Tem vergonha, porque a gente topa com o médico, topa com o pessoal no mercado, na farmácia, na rua, o pessoal fica com vergonha. Não precisa, como a Angra disse, né? O que é conversado lá, fica lá dentro. Tem a ética médica, a ética do profissional, que tem que ser levada a sério, né? Sim, com certeza. Muito bem. Então, e você, psicóloga da Clínica Hiroka, quais são os atendimentos que você faz lá na clínica? Então, Nelson, lá na clínica sou eu de psicóloga e a Adélia Pires, né? Ambas realizamos atendimento desde criança até adulto. E nós agora estamos com um diferencial, que além dos atendimentos individuais, nós estamos agora com os grupos terapêuticos para criança. Esses grupos eles são divididos por faixa etária. Ele acontece uma vez na semana, 1h30, e ele é realizado também com uma outra profissional, a Jane Reis, que é psicopedagoga. E os grupos, os infantis têm o
o objetivo, na verdade, de ajudar no desenvolvimento saudável psicológico e educacional das crianças, visando o conhecimento deles mesmos, o contato com o outro, né, a socialização, a autoestima, potencialidade, assertividade. Já os grupos de adolescentes, de 18 anos, 17, esse grupo tem o intuito de ajudar no processo de orientação profissional, porque eles estão acabando de sair da escola, entrando na faculdade, sempre tem a dúvida, que profissão eu vou seguir, né? Então, o grupo ele tem esse objetivo mais da orientação profissional. E dos adolescentes, geralmente tem pais que têm receio de falar sobre alguns temas com os filhos, né? Sexualidade, drogas. Esses são temas que nós precisamos tratar com eles, porque se nós, enquanto pai, não falamos sobre isso, eles vão saber de alguma forma. E, de repente, não é a mais adequada, né? E aí, o grupo de adolescente é isso, conhecer o processo de adolescência, conhecer os cuidados, as prevenções, tudo, de repente, que o pai tem receio de tocar, aí nós temos ferramentas e técnicas específicas para trabalhar com isso. Mas o mais correto é que os pais pudessem sempre estar conversando. Sim. Eu gostaria que você falasse qual que é a forma correta dos pais começarem esse diálogo com os filhos, principalmente, que eu acho que é o que gera mais tabu aí, que é a questão da sexualidade, né? Isso. A maioria dos pais tem receio de tratarem sobre isso. Mas o que acontece? Ele vai para a escola, o filho tem contato, né, com pessoas que já sabem um pouquinho mais e tem a curiosidade, e de repente esse colega não sabe de fato como que é e já passa isso para ele, e é isso que ele vai aprender se os pais não têm esse diálogo em casa. O que é importante? Sempre responder, tentar saber até onde que ele sabe, responder de uma forma com que ele entenda, né? Não adianta vir com mentiras que eles sabem, de fato eles entendem que não é dessa forma, mas os pais têm que ter um contato aberto com o filho, até porque é uma segurança que os filhos têm em relação à figura paterna e materna, né? E a base, né? Então, geralmente, o que acontece? Os pais se fecham, os filhos sabem, vão aprender esse tipo de informação com outras pessoas que, de repente, não são as mais indicadas. E desaprende, na realidade. Não aprende, porque a informação ela não chega correta, ela chega errada, né? Uhum. E aí é aí que surgem os grandes problemas, e se falando de sexualidade, né? Mas esse é um tema bom para a gente discutir uma outra hora aqui, viu? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui ainda relacionada à depressão. Queria saber se depressão tem idade. Por exemplo, crianças podem ter depressão também? Olha, a depressão ela afeta como um todo, né? É mais comum em mulheres, mas isso não diz respeito que também as crianças não venham a ter. As crianças, homens, todos estamos aí, né, em processo que pode ser acometido pelo processo depressivo, sim. As crianças, elas apresentam esses sintomas, que eu já coloquei, mas tem uma diferença pequena entre meninos e meninas. Geralmente, o menino, quando está em um processo depressivo, ele fica um pouco mais irritado, e a menina fica mais apática, mais no canto, né? Então, é aquela criança que já não quer ir para a escola, já não quer brincar, né? Os meninos estão extremamente irritados, tudo que o pai e a mãe fala, ele já reage de uma maneira que não é comum daquela criança. Então, sempre que os pais perceberem, tanto com o processo depressivo ou outro, que a criança, o jeito de funcionar da criança teve alteração, os pais precisam ficarem atentos, né? Porque pode estar acontecendo alguma coisa, ou uma depressão, ou qualquer outro transtorno, de repente algo que ele soube, algum trauma. Então, os pais precisam ficar atentos mesmo. Você falou a palavra aí, todos nós, e eu queria saber, porque a gente sabe que tem pessoas que são felizes, que são alegres, que estão prontas para tudo, que trabalham, que ajudam as pessoas, enfim. Mas essas pessoas também podem um dia ter depressão? Pode ser que não, mas um dia elas podem? Podem. É assim, nós não temos ainda um estudo específico. O que causa a depressão? Nós sabemos que é um desequilíbrio bioquímico de um neurotransmissor, né, responsável pelo estado do humor. Então, isso pode afetar qualquer um. Lógico que aquela pessoa que tem uma vida que se alimenta bem, que faz atividade física, que tem um bom contato social, ela não tem uma predisposição tão grande assim quanto as outras, né? Mas pode sim, de fato, vir a ter a depressão. E
tem dados do Ministério da Saúde que hoje no Brasil, 17 milhões de pessoas acometidas, né? Entre crianças, adultos e idosos. Então, é um número muito grande, né? Então, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. E eu não sei como que eu vou responder diante disso. Pode ser que uma tristeza que eu sinta hoje, amanhã ou depois vire uma depressão. Agora, a vida saudável, então, com uma boa alimentação, dormir bem, atividade física, isso ajuda para que a gente fique cada vez mais longe da depressão. Sim, com certeza. Muito bem. Quais são os dias de atendimento lá na Clínica Hiroka, os atendimentos psicológicos? De segunda a sábado, né? Sábado nós atendemos somente até o horário de meio-dia, mas os outros dias estamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Angra, obrigado pela tua vinda aqui no programa para a gente falar desse assunto que é importante. É claro que tem muita coisa a ser falada e a gente ficaria aqui umas 2 horas, 3 horas falando sobre depressão, que é um assunto importante, mas eu acho que a gente vai ter outras oportunidades de discutir melhor o assunto. Obrigada, eu que agradeço. E qualquer dúvida da população referente a esse tema ou algo que está acontecendo em casa, que de repente quiser procurar a clínica para tirar as dúvidas, nós estamos inteiramente à disposição. Tem horário agendado, mas de repente a pessoa não quer marcar uma consulta, quer mesmo só tirar uma dúvida, então aguarda um pouquinho, que assim que liberar um paciente ou outro, nós estamos à disposição mesmo para isso da sociedade. Muito obrigado.